39. Fortescue capítulo 361, o chanceler supremo renuncia. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. As palavras do senador Sheev Palpatine são, sem dúvida, uma traição a Finis Valorum, mas ninguém se importa com o que ele sente como chanceler supremo. E daí, se essa for a verdadeira razão? Quem se importa? Será que há ainda menos culpa nos ombros de Valorum? Não me importo de ter mais disso. Lodod, o representante da Federação Comercial, sobrevoou a plataforma antigravidade e disse em voz alta: isso é um absurdo. Não há invasão alguma, e todas as ações da Federação Comercial são legais. A Federação Comercial ainda não teve permissão para se manifestar, repreendeu Finis Valorum, furioso. Gostaria de convidar a nova rainha de Naboo, a rainha Amidala, para discursar, disse o senador Palpatine. A rainha Amidala levantou-se e disse: caros membros da República, lamento informar que o planeta Naboo foi brutalmente invadido pela Legião Droide da Federação Comercial há pouco. Isso é simplesmente impossível. Esse incidente nunca aconteceu, você está mentindo. Lodod ignorou completamente a ordem do Supremo Chanceler Valorum de não lhe permitir falar e interrompeu a rainha Amidala em voz alta. A Federação Comercial solicita o envio de uma equipe de investigação para apurar minuciosamente este assunto. Enquanto a equipe de investigação estiver em campo, o processo será demorado e haverá muita discussão sobre o andamento da investigação. O grande problema é o dinheiro, e a Federação Comercial não tem nada além de dinheiro. O planeta Malastare concorda com a Federação Comercial e solicita o envio de uma equipe de pesquisa ao planeta Naboo. A senadora Ainley Theon se levantou e disse. Finis Valorum olhou novamente para o homem Gran. Ele também não esperava a declaração de Tim, porque o planeta Malastare foi bloqueado pela Aliança Corporativa apenas 2 anos atrás. Seria lógico supor que eles compartilhassem da mesma doença que o planeta Naboo, mas sua declaração agora só pode explicar uma coisa. O Senado Galáctico, que representa a autoridade suprema da República, entrou em decadência. O planeta Aurora apoia a decisão de enviar uma equipe de investigação. O senador Francis Underwood, do planeta Aurora, levantou-se e concordou, mantendo sempre um sorriso discreto no rosto, e trocou um olhar com o senador Theon. Isso mesmo, o Senado da República realmente entrou em decadência, e é por isso que os planetas na região estelar do Anel Exterior começaram a se afastar da República. Finis Valorum não viu isso, ele era velho, muitas coisas consumiam sua energia e ele não conseguia enxergar um lugar tão distante. Chegou a hora do encerramento de sua peça teatral. Vendo que muitos senadores apoiavam o envio de uma equipe de investigação, Finis Valorum quis dizer algo, mas o vice-presidente da Câmara, Mazameda, sussurrou algumas palavras para ele, e Valorum empalideceu e respirou fundo. Em um só fôlego, disse, a proposta está aceita. Rainha Amidala de Naboo, concorda que a República envie uma comissão de investigação para apurar o caso. A rainha Amidala disse em voz alta, discordo. Arrisquei minha vida para romper o bloqueio e vim a Coruscant, pedindo à República que nos ajudasse a deter esta invasão. Meu povo está passando fome, e um grande número de civis morre todos os dias de frio e fome, e vocês estão aqui discutindo se a invasão sequer existiu? Estamos tentando ajudar o planeta Naboo, disse Valorum. Então, por favor, impeçam imediatamente a Federação Comercial e façam com que retirem suas tropas, disse a rainha Amidala em voz alta, olhando para o impassível Finis Valorum, e continuou lentamente. Se o Supremo Chanceler, se Vossa Excelência for incapaz de cumprir seus deveres, então espero que o Senado da República possa eleger um novo líder, um líder que possa nos ajudar. Ela olhou em volta. Como um planeta de vítimas da guerra, proponho formalmente um voto de desconfiança contra o atual chanceler supremo, Finis Valorum, e início do processo de impeachment. O rosto de Finis Valorum empalideceu subitamente, e ele desabou em sua cadeira como se estivesse impotente. O barulho do salão do Senado girava ao seu redor como um fantasma, e ele sentiu um vazio no coração. Finalmente, chegou o momento. Desde 44 AB, liderando o Senado da República Galáctica até o presente, 12 anos de altos e baixos, ele testemunhou o momento mais corrupto e sombrio da República, e se esforçou para reverter a situação, mas a escuridão finalmente o consumiu. Caso o planeta Naboo solicite um voto de desconfiança para destituí-lo como vítima da guerra, a votação começará imediatamente, de acordo com o procedimento, e ele se despedirá completamente da arena política em, no máximo, 2 ou 3 dias.
Ele não acha impossível conseguir a maioria dos votos na atual conjuntura do Senado. Eu decidi e vou assinar. O acordo do exército clone. Disse o mestre G. Sifo Dyas ao mestre Doku em uma mansão em Coruscant. Mestre Doku usa uma pequena flor branca no peito. Seu irmão mais velho, o conde do planeta Sereno, faleceu devido a uma doença há alguns dias. De acordo com a etiqueta da família, ele precisa usá-la em sinal de luto. O que o levou a tomar essa decisão, mestre Dyas, meu amigo? Disse mestre Doku em voz grave. Planeta Naboo. A República não pode fazer nada durante esta invasão. Hoje, o Senado iniciou o processo de impeachment contra o presidente Valorum, e ele está destinado a renunciar. Não sei para onde o futuro da República irá, mas, pelo menos, algo pode ser feito pelo futuro da República, disse Sifo Dyas. Você tem um bom relacionamento com o Supremo Chanceler Valorum, e eu sei que você também está triste. Mas, olhando para o futuro, talvez a República melhore sob a liderança do novo presidente. E no planeta Naboo, o mestre Qui-Gon Jinn está bem ali. Ele é meu melhor aprendiz, eu o conheço, ele resolverá esta crise, disse o mestre Doku. Sifo Dyas assentiu com a cabeça e disse, espero que sim. Ao se despedir do mestre Doku, Sifo Dyas enviou mensagens a Ego Damask II e Lama Su, respectivamente, comunicando-lhe sua decisão, e em breve irá ao planeta Kamino, sob o disfarce da Ordem Jedi, para assinar o contrato. No momento em que estava prestes a ir para sua nave, ele recebeu repentinamente uma comunicação de Finis Valorum. Ele franziu a testa e conectou. Mestre Dyas, lamento informar que, pelo que sei, o voto de desconfiança contra mim ultrapassou 70% neste processo de impeachment. Portanto, amanhã a esta hora, não serei mais o chanceler supremo do Senado da República, disse Valorum. Sinto muito, senhor chanceler supremo, disse Dyas. Nos conhecemos há 20 anos. Lutamos lado a lado quando eu não era o chanceler supremo, mas agora, você só pode contar consigo mesmo para seguir em frente, no momento mais crítico desta república. Valorum suspirou. No entanto, pelo menos enquanto eu for o chanceler supremo, espero fazer uma última coisa pela república. Você diz? Você também sabe que, nos últimos 2 anos, tenho lhe pedido para lutar contra as forças do mal na república. Na verdade, já faz um tempo que sei que perdi o controle sobre esses gigantes corporativos e políticos. O que posso fazer no Senado é cada vez menos, mas pelo menos ainda tenho o poder de combater esses gangsters e contrabandistas. Ei! Valorum sorriu ironicamente. Esta é a última informação que recebi. Um grupo de piques está no planeta Felucia, contrabandeando especiarias. Espero que você investigue e prenda esse grupo. Sem problema, Vossa Excelência Supremo Chanceler, é exatamente nisso que sou bom, disse Mestre Dyas. Não diga isso, eu não tenho dinheiro para ser o Chanceler Supremo. Valorum sorriu. Vou caçar esse grupo de picas. Acredito que nossos esforços não serão em vão. A República Galáctica certamente terá um futuro brilhante. Disse Dyas com firmeza. Ao ouvir isso, sinto-me aliviado. Finis Valorum disse. Os candidatos ao novo chanceler supremo incluem Bill Antilles do planeta Alderaan, Ain Leiteum do planeta Malastare e Sheil Palpatine de Naboo. Embora eu não consiga enxergar as intenções de Palpatine ultimamente, acredito em sua capacidade. Mesmo que ele tenha me traído, ainda votarei nele na esperança de uma república melhor. Fault Scholes capítulo 362, Morte do Senhor das Trevas. 1. O chanceler supremo do Senado Galáctico, Finis Valorum, sofreu um processo de impeachment e recebeu quase 80% dos votos de desconfiança na votação seguinte. A arena política da República Galáctica o abandonou. Após Valorum confirmar sua renúncia, a campanha para o novo chanceler supremo também estava a todo vapor. 3 candidatos, Sheev Palpatine de Naboo, Bail Antilles de Alderaan e Leiteum de Malastare. Dentre os 3, Bail Antilles é um reformista muito radical, e sua ascensão ao poder provavelmente afetará os interesses das superempresas, incluindo a Coat Driviades. Então ele é basicamente um acréscimo. Pelo lado positivo, quem tem a maior vantagem é Ain Leiteum, do planeta Malastare. Ele conta com o apoio de todos os senadores da facção do Anel. Há um grande ímpeto para que ele conquiste a maioria dos votos de uma só vez e se torne o chanceler supremo. Na verdade, existem muitos precedentes de que tais coisas foram presididas por membros do Senado de alguns planetas pequenos.
O líder da facção do Anel, o senador do planeta Reload, Orfreta, também declarou publicamente que Theon venceu a eleição. No entanto, Sheev Palpatine sabia que ele era o escolhido. A atual tendência política tornou-se evidente sob sua liderança contínua. Quando as superempresas, como a Federação Comercial, se inflaram enormemente, a República foi completamente ignorada. Um governo poderoso se estabeleceu nas mãos daqueles que têm interesses próprios, atendendo aos desejos das empresas que controlam a fonte de renda da República. Eles não têm mais interesse em continuar jogando esse jogo democrático com os planetas pobres e fracos da orla exterior. Se eles têm força suficiente, precisam de status e benefícios suficientes. Distribuir benefícios aos planetas da orla exterior e ajudá-los. Palpatine já chegou a um acordo com essas classes, e assim que essas pessoas fizerem um movimento, os senadores da facção do Anel no setor estelar do Anel Exterior não terão qualquer chance. Diante dessas superempresas que vêm crescendo continuamente desde o nascimento da civilização na Via Láctea, incluindo a Federação Comercial, elas são apenas estrelas em ascensão, e em breve mostrarão ao setor estelar do Anel Exterior qual é o seu verdadeiro potencial. No entanto, Sheev Palpatine apenas disse à Rainha Amidala, de forma descontraída, que ainda tinha algumas vantagens, ou seja, os votos de simpatia que obteve devido à invasão do planeta Naboo. A Rainha Amidala não tinha mais paciência para continuar esperando o nascimento de um novo chanceler supremo. Apesar da tentativa de dissuasão do senador Palpatine, ela insistiu em deixar Coruscant retornar ao planeta Naboo. Após ela tomar sua decisão, a Ordem Jedi também permitiu que Mestre Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi fossem protegê-la e, como o Mestre Yoda e o Mestre Windu não reconheceram Anakin Skywalker e não estavam dispostos a deixá-lo se tornar um Padawan Jedi, Qui-Gon Jinn levou Anakin consigo e foram juntos para o planeta Naboo. No entanto, nenhum deles percebeu que havia outra pessoa observando-os quando embarcaram na pista e estavam prestes a deixar Coruscant. Darth Plagueis permanecia nas sombras, encarando atentamente o garotinho que seguia Qui-Gon Jinn. Seu olhar parecia ter atravessado incontáveis sistemas, tempos e espaços, e coincidia com um certo momento no futuro. Sua habilidade preditiva, que havia desaparecido, retornara ao seu corpo naquele instante. Ele viu. Atrás do garotinho estava um ciborgue com armadura preta. Ele era alto e ereto, maligno e opressor. Darth Vader. Ei! Darth Plagueis riu baixinho. Afinal, você pertence ao lado sombrio, escolhido. Só não sei quem o levou para as trevas. Claro. Além da criação, existe mais alguém além de você e eu? Esta noite, os Sith retornarão à Era dos Dois. E num futuro próximo, este será o palco de um Sith só. Meu palco. Mas ele não viu quem ensinou o futuro a Anakin, e logo, o que ele viu se transformou novamente em uma sombra, como de costume, mas mesmo assim ele partiu satisfeito. Plagueis enviou uma mensagem a Darth Maltael, pedindo-lhe que fosse à sua mansão esta noite, para esperar perto das Torres Caldani, mas ele não pode entrar sem o seu chamado. Talvez por estar empolgado, ele finalmente soube como levar em consideração os sentimentos de Maltael. Ele acrescentou uma frase ao final da mensagem: o poder supremo será compartilhado por nós. No entanto, ele jamais imaginou que a menos de 1 quilômetro do prédio onde estava, Darth Maltael desligou o comunicador friamente, como se estivesse falando consigo mesmo, dizendo: está tudo bem. Darth Plagueis, ele estava lá na sacada dando risadinhas agora mesmo. O fantasma de Darth Tenebros zombou: Plagueis, ele é realmente inútil. Embora sua força do lado sombrio ainda seja a mais poderosa que o mundo já viu, ele está destinado a ser eliminado neste palco. E você, Darth Maltael? Pode voltar a subir neste palco? Há quanto tempo está aí? Não sei por quanto tempo consigo aguentar, mas sei por quanto tempo você consegue. Maltael zombou: depende de quanto tempo eu consigo aguentar. Naquela noite, o antigo co-presidente do clã bancário interestelar, Ego Damasco II, que há muito tempo não aparecia nos círculos empresariais e políticos, fez uma aparição pública de grande destaque, e o senador do planeta Naboo, Sheev Palpatine, que também era candidato a novo chanceler supremo, caminhou ao lado dele, demonstrando seu apoio a Palpatine. Este é um sinal muito importante, pois o reaparecimento de Regos significa que o poder do clã bancário interestelar irá pender para o lado de Palpatine. Em meio a uma multidão de repórteres que os perseguiam e interceptavam, os seguranças dos dois se separaram da multidão e os conduziram ao Teatro Via Láctea. Hoje,
O grupo de dança do planeta Mon Calamari apresentará as danças e canções mais recentes e emocionantes. É claro que esse espetáculo caro também exclui quase todos, exceto os ricos e poderosos. Após a apresentação, eles voltaram para a mansão de Ego e continuaram bebendo e se divertindo. Palpatine e Ego bebiam vinho enquanto conversavam sobre o futuro político da galáxia. Palpatine prometia que, assim que vencesse a eleição, Ego seria imediatamente nomeado vice-chanceler e, então, juntos, resolveriam a disputa de Naboo de forma harmoniosa. Palpatine continuou servindo vinho para Plagueis, e quando ficou satisfeito com a conversa, subiu na mesa, dançando como um palhaço, usando movimentos e vozes exageradas para antecipar o discurso que faria no Senado no dia seguinte. Sua performance fez Plagueis rir gostosamente, e o vinho continuou a descer por seu estômago como se fosse água. Após beberem 3 rodadas, um frio imperceptível brilhou nos olhos dos dois. Esta galáxia não tem lugar para você. Sidious, a Via Láctea está destinada a ser minha. Mestre, a velha ordem desaparecerá e uma nova ordem surgirá. E desta vez, serei um jogador de xadrez, do lado de fora do prédio, com o vento frio da noite soprando. Um homem coberto por uma capa preta estava no pináculo, observando silenciosamente a farsa. Fortescue capítulo 363 Morte do Senhor das Trevas 2 Darth Plagueis estava tão bêbado que carregava uma garrafa de vinho e cambaleou em direção ao seu quarto, caindo então na cama grande e macia com um plop. Darth Sidious fingiu apoiar Plagueis. Quando chegou ao quarto, seu olhar foi ficando cada vez mais frio. De repente, sem aviso, ele lançou um raio da força que atingiu o hálito mecânico de Plagueis. Plagueis perdeu a mandíbula em um atentado há mais de 20 anos. Ele só consegue usar uma máscara mecânica para respirar e se alimentar, e essa se tornou sua maior fraqueza. O relâmpago da força causou um curto-circuito na máscara de respiração, que imediatamente perdeu seu efeito. Sob a asfixia, Darth Plagueis sentia uma dor intensa. Suas mãos se agarravam ao pescoço em desespero, e a sufocação impedia até mesmo de emitir um som. Acabou. Meu senhor. Darth Sidious continuou a emitir relâmpagos, e seu rosto estava extremamente feroz. Ei! Você sempre acha que pode controlar tudo. Você sempre acha que tudo é planejado por você. É isso mesmo? Não. Na verdade, você não tem controle sobre nada. Malastare, Dorvala, Inchorri, Eriadu, Naboo. Você acha que tudo isso é ideia sua? Ei! Não. Um aprendiz inteligente sempre transmite sua opinião ao mestre através de lembretes oportunos, e então o mestre pensa alegremente que foi ideia dele. Ah! Os olhos de Darth Plagueis estavam vermelhos, e ele encarava Sidious como se quisesse devorá-lo. Você perdeu este jogo no primeiro dia. Mestre. Desde o dia em que escolheu me treinar e me deixou governar esta galáxia sob o controle de seus dedos. Sua maior fraqueza é confiar demais nos outros. Ou melhor, confiar demais em seus próprios métodos de manipulação. Como meu professor, devo lhe agradecer, você me ensinou tudo, mas como Lorde. Nem pense nisso. Sidious também desabafava. Com emoções muito reprimidas, sua voz se elevou. Você deixou um garoto confuso matar sua família. Para fazê-lo cair para o lado sombrio. Você destruiu tudo em mim. Você fez de todos nós marionetes, sem se importar com os sentimentos deles. O relâmpago emanado por Sidious tornou-se cada vez mais forte, e quase toda a sala foi envolvida por uma descarga elétrica incessante. Ele exibiu seu poder sem escrúpulos, pois sabia que a mansão de Darth Plagueis havia recebido um tratamento especial, e o poder que ali rompia jamais seria conhecido por outros. Já terminou? Perguntou Darth Plagueis, de repente friamente. Darth Sidious ficou estupefato, como se tivesse levado um balde de água fria. Impossível. Depois do curto-circuito na máscara de respiração, Plagueis deveria ter sufocado imediatamente. Como ele ainda conseguia falar e continuava tão indiferente. Sem aviso prévio, uma enorme quantidade de fumaça emanou do corpo de Plagueis, e essa fumaça parecia real, envolvendo repentinamente a mão de Sidious, que emitia raios. Algo terrível aconteceu. A mão de Sidious foi instantaneamente desintegrada em uma nuvem de poeira, misturada à fumaça. Você. O que você fez? Darth Sidious agarrou o próprio pulso e viu que a palma da mão inteira havia desaparecido. Ele estava com uma aparência horrenda e rugiu de raiva. Eu te ensinei tudo,
Mas o que me surpreendeu é que você não aprendeu nada. Caso contrário, saberia que isso é apenas o efeito reverso da força vital, disse Darth Plagueis friamente. Ele ergueu a mão e apontou, e um vaso ao lado dele atingiu o peito de Sidious com um estrondo, e a velocidade ultrapassou a do som num instante. O vaso golpeou Sidious até que ele vomitou sangue, voou para trás vários metros, estilhaçou a mesa de centro com um baque e ele sequer conseguiu se levantar enquanto gemia e rastejava. Plagueis pressionou o comunicador casualmente, depois jogou-o na cama, tirou a máscara de respiração mecânica com um sorriso debochado e colocou uma pequena máscara de respiração temporária no queixo e na traqueia vazios. Enquanto tirava uma nova máscara mecânica do armário e a colocava em si mesmo, ele disse: devo dizer, você esteve muito perto de me matar. Mas no planeta Ipori, 2 meses atrás, de repente senti que algo havia se revelado. Sinto que perdi meu senso de destino. Isso é realmente importante porque me permite reexaminar as existências ao meu redor que eu considerava inofensivas. Ele caminhou lentamente em direção a Sidious. Cometi um erro. Confiei demais na minha percepção e não pensei no perigo que poderia encontrar vindo de outras direções. Mas agora. Chega. Darth Sidious, você é o maior perigo ao meu redor. Vá para o inferno. Vá para o inferno. Sidious tinha uma expressão sombria e, mais uma vez, lançou um poderoso raio com a única mão que lhe restava. No entanto, a figura de Plagueis era como um fantasma, caminhando através do relâmpago como uma nuvem de fumaça. O poderoso relâmpago não conseguia tocá-lo nem um pouco. Como eu disse, você não aprendeu nada sobre o que eu faço bem, seu aprendiz estúpido. Plagueis sorriu. Não. Você não pode me matar. Eu serei o chanceler supremo amanhã. Mate-me e você não ganhará nada. Disse Sidious em voz alta. Claro que não vou te matar, só vou te transformar num inútil. Um inútil que não consegue cuidar de si mesmo sem mim. Depois, vou te transformar num verdadeiro fantoche e deixar você controlar esta república no meu lugar. Ah! Hein? Plagueis estava prestes a desferir um golpe fatal em Sidious quando de repente sentiu que algo estava errado. A força em seu corpo estava sendo constantemente drenada. Ele sentiu seu corpo começar a paralisar, mal conseguia se mover, e até mesmo seu coração começou a parar de bater. Ele se ajoelhou com um baque e fez o possível para não cair. Ah! Ah! Darth Sidious riu maniacamente. Isso mesmo. Você confia demais nos outros. Você confia demais nos outros. Ah! Já parou para pensar em quem você realmente confia? Ah! Você. Você. Darth Plagueis agarrou o peito e usou a força da vida para manter seu coração batendo. Desta vez, ele estava furioso, e uma força poderosa se formou até mesmo em seus olhos. Pequenos relâmpagos brilhavam. Não consegue pensar nisso. Ah! É natural. Porque você está acostumado. Você está acostumado com o droide médico 11-4D ao seu lado. Nunca lhe ocorreu que o 11-4D injetava neurotoxinas na sua máscara, não é? Ah! Sidious riu descontroladamente. Matar você, meu mestre, será que estou apenas tentando te embebedar? Fault Scholarship capítulo 364, Morte do Senhor das Trevas, 3, tente me matar. Nem pense nisso. Darth Plagueis ergueu a mão e lançou um raio contra Sidious. A neurotoxina em seu corpo é a única saída para ele agora. Não precisa ser para sempre. É agora. Darth Sidious também lançou um raio poderoso, e 2 forças terríveis colidiram no ar. Darth Plagueis é muito mais forte que Sidious, mas agora ele tem neurotoxina em seu corpo, e essa toxina está diretamente em sua máscara de respiração. Se a máscara fosse removida, ele não conseguiria respirar, e se continuasse a usá-la, a neurotoxina continuaria sendo inalada para dentro de seu corpo. No entanto, para Darth Plagueis, que é proficiente na força da vida, tudo isso não é problema. Contanto que lhe seja dado tempo para respirar, ele pode facilmente eliminar essas toxinas. Você me subestima. Sidious. Enquanto você estava obcecado pelo poder, eu já explorava a essência da força e o mistério da vida eterna. Mas você ficou parado. Há muito tempo sei que a força e a política não podem te envolver. Porque isso só vai te distrair. Assim como você. O poder do relâmpago dele aumentou novamente, e sob sua luta desesperada, Sidious já estava um pouco sobrecarregado. Você falhou. Renda-se. Ainda há uma maneira de sobreviver. Ser um chanceler supremo fantoche é melhor do que morrer. Disse Plagueis,
orgulhoso. Render-se. Ah! Você não chamou os guardas agora mesmo? Não se pergunta por que a guarda solar que você trouxe ainda não apareceu? Ah! Darth Sidious sorriu. Darth Plagueis ficou surpreso. Você? Sim, sua guarda solar foi comprada por mim. O capitão da Guarda Suprema, Tuline, já jurou lealdade a mim. Eles estão subindo, e em breve, você morrerá nas mãos de seus guardas mais leais. O relâmpago na mão de Darth Sidious começou a mudar repentinamente, da forma agressiva anterior para a defensiva, e agora ele só precisa segurá-lo por tempo suficiente para aguardar lentamente a morte de Plagueis. Acha que pode comprar tudo? Plagueis bufou friamente, e quase ao mesmo tempo, ouviram-se tiros e explosões do lado de fora, como se alguém estivesse lutando. Tuline, jamais. Ele é meu. Eu treinei. Eu treinei. Fui eu quem o fez jurar lealdade a você. É inútil. Por mais leal que Tuline seja, ele é apenas uma pessoa. Você não tem ideia de quanto eu gastei para comprar a guarda solar de Tircian. O rosto de Darth Sidious estava extremamente horripilante. Ah! Plagueis gargalhou alto. Se a guarda solar é o seu trunfo, então hoje é a minha vitória. Vamos esperar para ver, mestre. Quem morreu deve ter sido você. Gritou Sidious. Há 5 minutos. Lá fora, no alto de uma torre, Darth Maltael ergueu a mão para ler a mensagem no comunicador, que havia sido previamente editada por Darth Plagueis para dizer: venham imediatamente ao meu quarto e sigam minhas instruções. Depois desta noite, estaremos no ápice do poder galáctico. Palavras muito tentadoras. Darth Maltael zombou, esmagou o comunicador e o jogou fora. Ele olhou para o edifício Caldani Spirit do lado oposto. Embora estivesse ricamente decorado com luzes coloridas por fora, seu interior era escuro. Dali, ele não conseguia ver o que acontecia lá dentro, nem quem se beneficiava da situação, portanto, não podia julgar. De acordo com o desenvolvimento da trama, Darth Plagueis foi facilmente morto por Sidious em estado de embriaguez, mas agora que ele ainda consegue enviar esta mensagem, significa que a situação realmente mudou. Seu rosto também parecia um pouco mais digno, pois ele esperara por este dia durante 3 longos anos. Nesses 3 anos, pode-se dizer que ele se dedicou a Plagueis, chegando a entregar o controle nominal do quarto grupo, apenas para ganhar a confiança de Plagueis. Porque Gross Shelby ainda é apenas um representante do quarto grupo. Porque o diretor do quarto grupo é Ego Damask II. A confiança de Plagueis em Tang Xiao não surgiu do nada. O motivo pelo qual Tang Xiao estava disposto a pagar um preço tão alto era porque ele sabia que Plagueis morreria em 3 anos. Em outras palavras, se Plagueis não estiver morto, então tudo se torna conversa fiada. Tudo sobre ele será tirado de nós por Plagueis, inclusive ele próprio. Agora, quando esse dia realmente chega, Maltael ainda está inquieto em seu coração. As coisas mudaram. Plagueis está em alerta. Deve ter sido durante o seu julgamento final no planeta Ipori que ele inspirou os resquícios de Dar Tenebros em Plagueis, o que o fez perceber sua falta de capacidade de previsão. Então, o que fazer agora? Se ele se precipitasse, talvez conseguisse matar Sidious e reescrever completamente a trama. Mas, dessa forma, perderia tudo, embora ao menos pudesse sobreviver de maneira gloriosa como o único aprendiz de Plagueis. Se Dar Tenebros tiver permissão para agir conforme o plano original, isso garantirá que a morte de Darth Plagueis seja aceita. Caso contrário, isso enfurecerá Plagueis, e então ele, juntamente com toda a quarta civilização, será aniquilado sob a fúria de Plagueis. Um caminho leva a uma vida de humilhação, enquanto o outro é um caminho desconhecido, meio morte, meio glória. Os olhos de Darth Maltael estavam frios, e ele gritou bruscamente: Tenebros, a decisão é sua. Mate Plagueis. Agora. Contudo, Darth Tenebros não agiu imediatamente. Uma fumaça negra saiu do sabre de luz de Maltael e voou até ficar à sua frente, formando um rosto humano. O rosto olhou para Maltael por um instante e então disse lentamente: sim, esta é a minha melhor opção agora. Após a fala, a névoa negra avançou em direção ao edifício da agulha Caldani. Darth Maltael olhou para a névoa negra com intenções assassinas nos olhos. Nesse momento, ele também viu sinais de um tiroteio dentro do prédio. Tiros e explosões começaram a ocorrer, mas, devido ao bom isolamento acústico do edifício, se ele não tivesse usado a força, basicamente não teria conseguido ouvi-los. Dentro do prédio, essa competição também chegou ao momento mais crítico. Darth Plagueis,
que está constantemente inalando neurotoxinas, perdeu gradualmente suas forças, e os tiros do lado de fora da porta estão cada vez mais próximos. Obviamente, se os guardas do sol que ainda lhe são leais se aproximarem, não haverá necessidade de atirar. Só existe uma possibilidade: quem está se aproximando é alguém comprado por Sidious. Mas ainda há uma chance. A outra carta na manga. Darth Maltael. Plagueis rugiu em seu coração. Eu controlo tudo sobre ele. Sua honra e desgraça estão ligadas a mim. Sua pequena colônia, seu pequeno planeta, tudo me pertence. Ele só pode escolher me ajudar. E eu lhe fiz a minha maior promessa. Depois desta noite, ele será a segunda pessoa mais poderosa da galáxia, depois de mim. Ele com certeza virá. Contudo, nesse instante, Darth Plagueis viu subitamente uma figura à sua frente, e ele realmente viu. Mestre! Gritou Plagueis. Quem apareceu diante dele foi, na verdade, Darth Tenebroso. Ao ver Tenebroso sorrindo e correndo em sua direção, uma sensação extremamente intensa de crise inundou imediatamente cada midi-chloriano corpo de Plagueis. Neste momento, sua capacidade de previsão está de volta. E essa capacidade está fazendo o possível para avisar Plagueis. Você não está longe da morte. Ao mesmo tempo, Darth Plagueis sentia apenas que seu corpo parecia vazio, toda a força o havia abandonado, e todo o seu corpo parecia oco. Embora essa situação tenha durado menos de um segundo, foi o suficiente para Sidious. Poder. Poder ilimitado. Sidious rugiu alto, concentrando todo o seu poder em relâmpagos e atingindo Plagueis. Fault Scourge capítulo 365, Morte do Lorde das Trevas, fim. O relâmpago dissipou-se. Plagueis, que estivera carregado como carvão, caiu no chão com um plop. Sua cabeça estava quebrada e o respirador de metal, derretido e transformado em uma bola, caiu de lado. Seu corpo estava completamente queimado. Queimado, sem nenhum vestígio de umidade. Ego Damasco II, da família Mundamask, filho de Kaar Damask. Ele já foi co-presidente do clã bancário interestelar, um magnata dos negócios e um oligarca financeiro. Após se aposentar, fundou o grupo Damasco Holding, que é incomparavelmente rico. Quase todos os empresários da galáxia o reverenciavam e o chamavam de mestre ao vê-lo, o que demonstra o alto respeito que inspirava. Darth Plagueis, aprendiz de Darth Tenebroso. Ele é filho de uma mulher sensível à força e discípula de Darth Tenebroso, e nasceu de Kaar Damask, fruto do relacionamento com este último. Sob o treinamento de Darth Tenebroso, ele possui habilidades incomparáveis no lado sombrio, era profundo e sua pesquisa sobre a força do lado sombrio quase atingiu o ápice. Além disso, em seu estudo sobre a imortalidade, sua pesquisa sobre a força da vida também alcançou um nível extremamente elevado. Seu poder é imenso e, nos últimos 50 anos, pelo menos, pode-se dizer que ele é o mais forte de toda a galáxia. Mas agora, desapareceu. Darth Plagueis, nascido em 135 AB, nota 1. Morreu em 32 AB aos 103 anos. Retornando do guindaste para o oeste, o som e a aparência ainda estão lá, a velhice retorna à verdade, as virtudes sempre brilham, o trabalho árduo é eterno, a fragrância perdurará por milhares de anos, o luto profundo, a ambição não realizada. Mestre Plagueis, através dos tempos. No momento da queda de Plagueis, Darth Sidious apenas sentiu o poder do lado sombrio se aproximando, e chegou a sentir uma profunda tristeza e perda. Sidious ficou repentinamente sério. É essa sua emoção? Plagueis, você ainda está assombrado. Ele ergueu a mão e lançou um raio contra o corpo de Plagueis. O cadáver carbonizado foi reduzido a pedaços. Nesse instante, uma mensagem chegou de seu comunicador. Quando ele olhou para baixo, era uma mensagem de Nut Gunray, que parecia um cachorro perdido. Nut Gunray nem sequer teve a audácia de se comunicar diretamente cara a cara, ousando apenas enviar uma mensagem de texto. Invasão falhou, nave de controle de droides destruída, Darth Maul foi morto por Obi-Wan Kenobi após matar Qui-Gon Jinn Kenobi. Idiota! Você ainda acha que eu me importo com o destino do planeta Naboo? Ah! Mas, Darth Maul está morto. Então a tristeza e a perda no lado sombrio da força pertencem a Maul? Sidious jogou o comunicador de lado casualmente. Maul também é o Lord Sith oficialmente registrado no livro Sith, o que é óbvio. Sidious olhou para o cadáver horripilante de Plagueis e disse para si mesmo, não. Sua pesquisa sobre a imortalidade falhou. É impossível que ele sobreviva.
Aqui, é um adeus. Mestre. Hectares. Ele riu descontroladamente. O poder do lado sombrio invadiu seu corpo como um tsunami. Ele sentiu que a maré da força estava mudando, e embora não soubesse o que isso significava, sabia que estava se tornando mais forte. Darth Sidious se entregou à onda do lado sombrio da força, desfrutando do prazer de ser o único herdeiro das trevas, mas logo, seu semblante mudou repentinamente. Ele baixou as mãos, foi até a varanda e olhou em uma direção. Havia uma torre de lançamento imponente, e não havia ninguém no topo da torre, mas Sidious olhava fixamente para lá, imóvel. Não. Ainda não acabou. Essa é a sua carta na manga? Plagueis. Talvez o jogo entre nós tenha apenas começado. Os olhos de Sidious pareciam atravessar o mar de estrelas como uma espada afiada. Sua voz demoníaca ecoou no ar, e a força poderosa chegou a mudar a cor do céu. Uma figura vaga surgiu diante de seus olhos, mas ele não conseguia distinguir claramente a aparência da pessoa. Lord Zit? Há outro. Darth Sidious voltou para seu quarto, serviu-se de uma taça de vinho e a bebeu de um só gole. Olhou para a palma vazia da mão esquerda, rasgou um pedaço do lençol e o enrolou no pulso. Depois serviu-se de outra taça de vinho e a bebeu de uma só vez. Houve uma batida na porta, e o senador Palpatine caminhou até ela para abrir. Do lado de fora, estavam vários guardas do Sol de Tircia vestindo armaduras douradas e prateadas. Eles haviam sido a guarda de elite sob o comando de Darth Plagueis, e todos haviam passado pelo treinamento mais brutal. Essa guarda foi quase dizimada quando o planeta Sojourn foi destruído durante o assassinato de Plagueis pelo antigo rei de Naboo, Ars Verona. Mais tarde, Plagueis reuniu os sobreviventes e alguns substitutos para reorganizar a Guarda Solar, e esses substitutos também deram a Sidious a oportunidade de se infiltrar. Vossa Excelência, aqueles teimosos foram eliminados. Mas o capitão deles, Tuoline, conseguiu escapar e não conseguimos capturá-lo, disse um guarda solar. Palpatine ajeitou as roupas e disse, Tuoline se rebelou repentinamente e matou seu mestre, Ego Damasco II. Ele será procurado por toda a República. Muito bem, limpem tudo. Venham aqui. Sim. O soldado da guarda inclinou a cabeça e respondeu, entrou na sala e começou a arrumar. Aliás, eu empacotei o corpo do meu respeitado mestre. Pensei em um bom lugar para ser seu lar. Palpatine esboçou um sorriso distorcido. A morte de Ego Damasco II não causou muita comoção sob a repressão daqueles que se importavam, mas agora os olhos de toda a galáxia estão voltados para Coruscant em outra direção. A eleição de um novo chanceler supremo do Senado Galáctico. No segundo dia após o assassinato e morte de Rego, no prédio do Senado Galáctico, estava ocorrendo uma eleição relacionada ao futuro de toda a República Galáctica. Um dos candidatos, o senador Bail Antilles do planeta Alderaan, fez um discurso apaixonado. Ele afirmou que iria reformular a estrutura de poder da República, realizar uma reforma, eliminar completamente as muitas desvantagens deixadas pela reforma Ruzane e conduzir a Via Láctea a um futuro melhor. Mas seu discurso não obteve muita repercussão, sendo apoiado apenas por alguns dos planetas irregulares no anel intermediário da Via Láctea. Nota 1. O ano de nascimento de Plagueis foi entre 147 AB e 120 AB, e não há um ponto temporal definitivo, então um valor intermediário é usado aqui. Digamos que o mestre tenha mais de 100 anos. Fortescue capítulo 366. O contra-ataque no Senado. Os planetas que sustentam Bail Antilles, para dizer de forma franca, são a classe média, e na Via Láctea, eles se encontram em uma situação em que não podem morrer de fome e não possuem muito desenvolvimento. Se desejam buscar desenvolvimento, precisam da ajuda dos planetas do anel interno e da área central, mas também são um tanto impotentes para pedir ajuda aos planetas do anel externo. Portanto, o método de Bail Antilles consiste em fundir toda a República Galáctica em um só corpo. Tal resultado inevitavelmente causará grandes perdas aos planetas desenvolvidos, mas, por outro lado, beneficiará apenas os planetas centrais. Em seguida, houve um discurso do conselheiro do planeta Malastare, Ainley Ten. Sua eloquência também foi excelente, e ele falou com clareza sobre seu plano de governança. Sua principal política é trabalhar na resolução das contradições entre o anel interno, a área central e a área estelar do anel externo da galáxia, fortalecer os diálogos multilaterais e consolidar a dominância da República na área estelar do anel externo. Na verdade, essa política é uma versão aprimorada da situação atual. Não ofenda ninguém lá,
tente manter o status quo e, em seguida, encontre maneiras de melhorar a situação. Se essa abordagem for conservadora, é de fato a melhor escolha. Porque a turbulenta república realmente não pode suportar uma nova rodada de mudanças. Elas só podem ser graduais, e se o desenvolvimento for lento, ao longo de dezenas ou centenas de anos, talvez a situação realmente melhore. O maravilhoso discurso de Enleitein foi recebido com aplausos estrondosos dos senadores da orla exterior. Por fim, temos o discurso do senador Sheev Palpatine, do planeta Naboo. Seu discurso foi apaixonado e impactante, no qual ele propôs fortalecer o controle do Senado da República, aprimorar a eficiência administrativa e fortalecer a burocracia. E ele usou uma palavra-chave: poder. Afirmou que a força é a base para manter a estrutura administrativa da República e que se dedicaria a mudar o rumo errado da República, que voluntariamente abdicou do poder desde a Reforma Russa, e a guiá-la para um novo caminho correto, repleto de força. Após a apresentação, haverá votação e debate. Como era de se esperar, Baio Antilles não recebeu muitos votos, ficando com menos de 10% do total. A taxa de aprovação da senadora Enleitein, que recebeu o apoio da região estelar da orla exterior, subiu consideravelmente e logo alcançou 30% dos votos. Ao mesmo tempo, Sheev Palpatine obteve apenas cerca de 20% dos votos. No entanto, nesse momento, a situação mudou repentinamente de forma terrível. O grupo de representantes que representa a área estelar do Anel Exterior, a facção da Orla, que também é a maior facção do Senado Galáctico, é o apoio deles que torna a taxa de aprovação da representante Enleitein muito alta. Na verdade, esse era originalmente um método de equilíbrio do Senado da República Galáctica. Planetas mais fracos tinham mais assentos para que pudessem ter uma voz mais forte no Senado, beneficiando assim esses planetas. Mas agora, esse sistema finalmente entrou em colapso. O líder da facção do Anel, o senador do planeta Reload, também possui grande influência no Senado, e Orn Freyta, que outrora fora capaz de enfrentar o antigo chanceler supremo Finis Valorum, subitamente se levantou, sacudiu seu corpo robusto e declarou impassivelmente: apoio o plano de governo do senador Palpatine e acredito que, sob sua liderança, a República Galáctica poderá ir mais longe. Essa declaração provocou imediatamente uma onda de repercussão, e quase todos os senadores assistiram a tudo isso incrédulos. Havia conflitos internos na facção do Anel, e o instigador era o próprio líder? Não só isso, mas muitos membros da facção do Anel também começaram a seguir o exemplo, passando a se opor a Enleitein e a apoiar Orn Freyta e Sheev Palpatine. Vale mencionar que a maioria desses senadores são representantes de planetas próximos às rotas comerciais e que podem ter contato direto com planetas no anel interno e na área central. Pode-se dizer que, neste momento, o grupo membro da facção do Anel, que durou décadas no Senado Galáctico, entrou em colapso total. Ao ver a situação desmoronar no instante, Orn Freyta, nativo de Gran, tremeu por inteiro, seus 3 olhos percorreram o ambiente inquietos, e ele quase perdeu a noção de proporção. O líder da facção do Anel, Orn Freyta, amarelou e desertou. Então ele estava completamente despreparado e nem sabia o que fazer agora. E naquele instante, na plataforma antigravidade do planeta Aurora, Francis Underwood observava aquela farsa com um olhar frio. Inclinou-se ligeiramente e sussurrou para sua esposa, Claire Underwood: ainda se lembra do que eu disse antes? Para ganhar mais bolo, você precisa ser quem divide o bolo. Não acho que seja uma boa ideia. Palpatine está no auge do poder e ninguém pode impedi-lo de ser eleito. Ofendê-lo neste momento, receio. Claire franziu a testa. Ah, o que me importa não é se Palpatine pode ser eleito. O que me importa é se nós podemos ser aqueles que dividem o bolo. Mesmo que não possamos, precisamos estar perto o suficiente. Não se esqueça, a tal política nada mais é do que localização, localização, localização. É como a mansão que acabamos de comprar na superfície de Coruscant por 18 milhões de créditos. Por quê? Localização. Depois que Francis terminou de falar, olhou para Douglas, o chefe de gabinete ao seu lado. Quanto tempo nos resta, Doug? Cerca de meia hora. Basta. Francis Underwood ajeitou o terno, abotoou o segundo botão, apertou o botão de falar, ergueu a mão e disse em voz alta: a campanha do senador Palpatine, eu questiono. Muitos olhares se voltaram para Francis naquele momento, com incredulidade no olhar.
Os senadores geralmente seguem a tendência, e agora qualquer pessoa com um olhar perspicaz pode ver que a eleição de Palpatine é a tendência geral. Será que essa pessoa não está se destacando agora por algum motivo? Ou outra situação? Quando os senadores enfrentam o vento, só há uma possibilidade: rasgar o próprio rosto. Mas a questão é, Francis Underwood não tem sido sempre um defensor ferrenho do lado de Palpatine. Além disso, o Fundo de Ajuda Mútua do Planeta do Anel Exterior, fundado por sua esposa, tornou-se uma enorme fundação beneficente com grande influência no Anel Exterior. De repente, ele saltou para confrontar Palpatine, por que raios? Lá, Francis Underwood já havia debatido com Palpatine. Ambos se mostraram muito eloquentes, e era óbvio que a Francis estava bem preparado. Ele dominava uma série de técnicas de magia negra que Palpatine desconhecia completamente, e o atingiu com uma sequência de golpes, deixando-o atordoado. Palpatine foi completamente pego de surpresa por isso, e era óbvio que ele não estava em boas condições agora. Seu rosto estava pálido, sua mão esquerda ainda estava enfaixada e ele não sabia onde estava ferido. Mas, independentemente de tudo, com a repentina entrada de Francis, aqueles membros da facção do Anel que já estavam à beira do colapso recuperaram a sua firmeza, e a situação caótica começou a se estabilizar. Fort Scourge capítulo 367. Um campo de batalha sem fumaça de pólvora quando os membros aflitos da facção do Anel se acalmaram e começaram a pensar em contra-ataques. Francis Underwood disse: também vimos que o ex-chanceler supremo Finis Valorum está, na verdade, em sintonia com o apoio do senador Palpatine. Ele cometeu muitos erros. O senador Palpatine não é a pessoa adequada para liderar a República adiante. Então, você acha que esse candidato é você? Senador Francis. Palpatine zombou. Se fosse em qualquer outra ocasião, ele poderia ter revidado de 100 maneiras diferentes, mas não agora. Ele acabara de travar uma batalha de vida ou morte com seu mestre, Darth Plagueis, na noite anterior, e também estava gravemente ferido, encontrando-se em péssimo estado. Não importa se os discursos e campanhas são realizados conforme o planejado, mas se for Francis Underwood. Na comunicação de mais de um ano atrás, Palpatine naturalmente sabe que ele parece muito reservado, mas, no fundo, é um estadista lunático e inescrupuloso que sabe muito. Se você quiser lutar contra uma pessoa assim na arena política, até ela terá que ter cuidado. Além disso, agora Francis Underwood está com um monte de tecido preto consigo. Ele imediatamente pensou naquele outro Lord Sith misterioso. Então, Francis conhecia o Lord Sith, ou ele era apenas uma faca afiada que esse homem usou para apunhalá-lo. Nesse momento, Francisco também começou a recuar imediatamente. Meu único propósito é o futuro da República. Se a minha declaração a seguir puder dissipar as calúnias que me foram dirigidas, então eu juro solenemente que jamais me candidatarei ao cargo de Chanceler Supremo do Senado da República Galáctica. Isso não explica nada. Porque seu planeta Aurora também tem muitas conexões obscuras com o quarto grupo. Ao menos você pode confirmar que é um planeta cliente do quarto grupo. Então, qual é a sua posição? Culpe a eleição do Chanceler Supremo da República. Não se esqueça que o planeta Naboo está atualmente ocupado pela Federação Comercial. E a Aliança Corporativa também cometeu o mesmo ato bárbaro no planeta natal do Senador Ten, o planeta Malostare. Você e essas grandes corporações são todos da mesma laia. Sheila Palpatine apontou para Francis e disse em voz alta: o Senado da República deveria ser um lugar justo e imparcial, mas, Sr. Palpatine, seu discurso claramente visa excluir um membro da República do Senado da República. Sua abordagem está correta? O que os senadores pensam? Se sim, então gostaria de anunciar que eu, senador do planeta Aurora, Francis Underwood, apoio o senador do planeta Naboo, Sheila Palpatine, como chanceler supremo do Senado Galáctico. As palavras de Francis são fortes, e essa reviravolta também é surpreendente. Francis sorriu modestamente e, ao mesmo tempo, acenou levemente com a cabeça para a senadora Ainley Ten. Ten também é um político veterano e compreendeu imediatamente a situação. Ele declarou em voz alta: declaro que desisto desta eleição e apoio o senador Palpatine como chanceler supremo. O rosto já pálido de Sheila Palpatine parecia ainda mais feio. Nesse momento, o assistente atrás dele lhe entregou um documento. Ele o examinou, ergueu e disse em voz alta: parece que o senador Theon está consciente de si mesmo.
Você também sabe que a sua corrupção não passará despercebida pelo Departamento de Supervisão da República. A República não pode permitir que uma pessoa com histórico de corrupção se torne o chanceler supremo. Contudo, o efeito deste documento não correspondeu às expectativas. Afinal, o senador Ten havia anunciado que desistiria da eleição, então não faria muito sentido mantê-lo. Afinal, entre os milhares de senadores presentes, uma conta como um, e a corrupção não escapa. Sheila Palpatine fez outro discurso antes de se sentar novamente e perguntou ao assistente de forma ácida: o que aconteceu? Por que essas provas estão sendo apresentadas agora? Quando o pessoal do Supremo Tribunal foi ao banco para recuperar a conta secreta de Ain Lei Ten, foram barrados. Ficaram enrolando e atrasaram a entrega por meia hora. A expressão do assistente também mudou, demonstrando raiva. É você de novo. Mestre, o fantasma que você deixou para trás. Se o Lord Zed realmente está por trás de tudo, então sua única possibilidade é outro aprendiz de Plagueis. Nesse caso, faria sentido que ele tivesse influência no clã bancário interestelar, assim como sobre aqueles materiais negros que eram originalmente desconhecidos. Ao perceber o olhar gélido de Sheila Palpatine, Francis Underwood fez uma reverência e sorriu educadamente. Sem dúvida, desta vez ele levou uma dura lição de Francisco. Francisco é digno de ser considerado um mestre na política, e é hábil em jogar tanto para frente quanto para trás. Ele sabia que a tendência geral de sua eleição não poderia ser revertida, então aproveitou a oportunidade para se criticar agora, a fim de enfraquecer a base administrativa após sua eleição como chanceler supremo. Uma vez que sua própria base administrativa esteja enfraquecida, seu controle sobre a situação política continuará a diminuir, e somente então ele terá a oportunidade de tirar proveito disso. Matá-lo? Palpatine começou a considerar seriamente essa opção. Mas, ao vê-lo conversando alegremente com Ten e outros membros da facção do Anel, vetou-a imediatamente. Obviamente, para um político do nível de Francisco, o assassinato é definitivamente uma das principais considerações no plano, e a menos que ele próprio tome uma atitude, não há certeza absoluta. E se um acidente acontecer, e Francisco aproveitar a oportunidade para causar um grande alvoroço, sua posição como chanceler supremo poderá ficar realmente instável. Não. Ele tem que morrer. Só depende do método. Sheila Palpatine já havia reprimido suas emoções e expressões e curvou-se diante de Francisco com um sorriso. Ao final da votação, Francis Underwood votou em Palpatine, como esperado, mas outros membros da facção do Anel, liderados por Ten, se abstiveram. O resultado final não foi nenhuma surpresa. O senador Sheila Palpatine, do planeta Naboo, venceu a eleição com 69% dos votos. A partir de hoje, ele servirá como novo Conselheiro Supremo da República Galáctica. Após sair da sala de reuniões, Sheila Palpatine esperou deliberadamente à porta. Colocou as mãos sobre o baixo ventre e acenou educadamente e com humildade para cada senador que saía da sala. Quando Francisco e sua esposa saíram, Palpatine aproximou-se atentamente, segurou a mão de Francisco com ambas as mãos e disse com um sorriso amável: Vossa Excelência Francisco, o que o senhor fez por mim hoje me deixa verdadeiramente honrado com seu apoio. Sei que seus comentários também me incentivam a ser melhor. Compensarei os erros que cometi no passado com trabalho redobrado. Ei, onde está, senhor chanceler supremo? Eu só disse o que queria dizer. Não se preocupe, sempre o apoiarei. Francisco também respondeu com um sorriso educado. Após o discurso de hoje, constatei que você é o melhor candidato para servir como vice-chanceler da República. Espero apresentar essa moção amanhã. Palpatine mudou repentinamente de assunto e disse: Vossa Excelência Masameda fez um excelente trabalho e não há razão para substituí-lo. Além disso, sou muito jovem para ser vice-chanceler. Agradeço-lhe pela sua gentileza. Se for esse o caso, acho que sei qual é o seu plano, senador Francis. O sorriso de Palpatine tornou-se subitamente um pouco imprevisível. Francis ficou ligeiramente surpreso e disse lentamente: Ah, pensei que você já soubesse disso. Ah, claro, Sr. Francis. Os dias que virão ainda são longos, e ainda temos muito tempo para cooperar. Palpatine bateu palmas e riu, mas não havia sorriso em seus olhos. Então, vamos nos comunicar mais. Como desejar, Sua Excelência o Supremo Chanceler. Francisco manteve um sorriso discreto, fez uma reverência e se virou para sair. Fortscrolls capítulo 368, A invasão de Naboo, 8.
O tempo retrocedeu para um dia atrás, quando Palpatine ainda apreciava a apresentação de música e dança Mon Calamari com o Ego Damasco II, enquanto uma batalha de vida ou morte também ocorria no planeta Naboo. Com a ajuda do mestre Jedi Qui-Gon Jinn, a Rainha Amidala e seu grupo escaparam do cerco e da interceptação da Federação Comercial. Isso, na verdade, não é totalmente preciso, pois Nute Gunray enviou todas as naves espaciais para sitiar a Rainha Amidala antes de fugir. Agora, na órbita externa de Naboo, existe apenas uma nave de controle de droides da classe Luke-Uuk armada, controlando todos os droides de batalha que invadiram Naboo. Na verdade, seja para Darth Sidious ou Darth Plagueis, o incidente no planeta Naboo cumpriu sua missão histórica até o momento, então eles não se importam com o resultado. Por isso, não pensei em lembrar Nute Gunray, apenas o informei sobre o retorno da Rainha Amidala ao planeta Naboo. Quanto a outros erros e omissões, não me dei ao trabalho de mencioná-los. E Nute Gunray já havia causado problemas no Senado por causa desse incidente, e parecia que isso de fato levou à renúncia do chanceler supremo, Finis Valorum. Então ele não ousou chamar de volta para o planeta Naboo as outras naves de guerra que haviam sido dispersas. Assim, a situação atual no planeta Naboo tornou-se extremamente caótica, com 2 milhões de droides controlados por uma única nave de controle de droides da classe Luke-Uuk. Xiao Guangua, o observador militar enviado pela Quarta Civilização, disse 4 palavras: o caminho para a morte. Após escapar dos perseguidores, a Rainha Amidala dirigiu-se diretamente ao lugar sagrado, onde os Gungans se refugiaram sob a liderança deles. Jar Jar Binks implorou aos Gungans e humanos do planeta Naboo, através de uma aliança discreta, que enviassem tropas contra a Federação Comercial. Diante da invasão da Federação Comercial, os Gungans já estavam furiosos. A população do planeta Naboo era majoritária. Com uma população total de quase 3 bilhões, eles mantinham um grande exército devido aos inúmeros conflitos que haviam travado com os humanos no passado. Mas eles também entendem que sua tecnologia é muito atrasada e, definitivamente, não são oponentes da Federação Comercial. Por isso têm se escondido debaixo d'água. Contudo, esconder-se não era uma opção. Quando a Rainha Amidala chegou à porta e se ajoelhou para pedir uma aliança, Hilgonas, o líder do Alto Conselho Gungan, que estava bastante satisfeito com a autoestima dela, concordou com o pedido da Rainha Amidala e se dispôs a enviar tropas para ajudar os humanos no planeta Naboo. De fato, nesse momento, movimentos de resistência irromperam por todo o planeta Naboo, um após o outro. O exército regular desintegrado de Naboo hostilizava a legião de droides da Federação Comercial por toda parte, e, com a retirada de um grande número de naves espaciais, o exército da Federação Comercial não tinha caças suficientes para garantir a supremacia aérea. Se não fosse pelo número extremamente limitado de caças estelares M1 em Naboo, talvez eles pudessem realmente lançar um contra-ataque contra a Federação Comercial com este excelente e caríssimo caça estelar. Mas, independentemente do que aconteça, o exército de 2 milhões de droides da Federação Comercial permanece inabalável. Além disso, esse exército está equipado com um grande número de tanques de assalto blindados e naves de ataque em pelotão, e o grau de mecanização também é muito alto. Afinal, eles chegaram em 60 naves. A Rainha Amidala, Qui-Gon Jinn e Hilgonas concordaram com uma estratégia. Eles se dividiram em 2 grupos, e os Gungans reuniram um grande exército para fingir um ataque a Theed, a capital humana de Naboo, a fim de atrair a atenção da legião de droides da Federação Comercial. Em seguida, Qui-Gon Jinn liderou uma equipe de elite para se infiltrar na cidade de Theed. Então, esse esquadrão de elite será dividido em 3. Um entrará em contato com as forças da resistência perto da cidade de Theed e continuará a hostilizar o exército da Federação Comercial. Cole, o último atacará a pista, capturará o esquadrão de caças estelares N1 ali presente e, em seguida, lançará um ataque mortal contra a nave de controle de droides da classe Luke-Uuk em órbita externa. Este é um plano de batalha desesperado. Não importa o caminho escolhido, as pessoas quase não têm chance de vencer, mas é tudo o que podem fazer. Em seguida, Roger Nass, o líder do Alto Conselho Gungan, reuniu um exército de 100.000 homens, nomeou Jar Jar Binks como general e foi direto para a cidade de Theed, que estava ocupada pela Federação Comercial. Ao receber a notícia, Nute Gunray respondeu imediatamente e mobilizou o exército droide da região para o combate. O primeiro contingente de tropas incluía 50.000 droides de batalha B1,
36 tanques de assalto blindados AT, 48 veículos de transporte de tropas MTT e 50 naves de ataque de pelotão PAC. Uma sequência com pelo menos 300 mil droids está a caminho. Nesse momento, Xiao Guangua, um observador militar que soube da iminência de uma guerra, não conseguiu conter sua empolgação. A guerra de guerrilha em pequena escala que o incomodava antes o deixava muito irritado, mas agora finalmente haveria uma batalha em grande escala. Ele ignorou as ordens de Tang Xiao para sair imediatamente e tomou a iniciativa de convidar Nuti Gunhai para participar pessoalmente da batalha. Nuti Gunhai, que achava que tinha chances de vencer, naturalmente concordou e concedeu a Xiao Guangua o direito de comando, permitindo-lhe transmitir instruções táticas à nave de controle de droids da classe Luke por meio do droide Capitão Tático, e então deixar que esses operadores de droids completassem seu comando de combate. Contudo, esta batalha não exigiu que Xiao Guangua comandasse nada. Embora o exército Gungan de 100 mil homens fosse numeroso, seu equipamento era extremamente defasado. A infantaria estava equipada com bombas, esferas processadas a partir de minério de plasma, semelhantes a granadas de plasma, capazes de destruir diretamente o droide de batalha B1. Mas como esse método de ataque, baseado em arremessos manuais, poderia ser páreo para o exército da Federação Comercial, que contava com tanques, Xiao Guangua comandou um exército de 50 mil droids para atacar em toda a área. Após romper a posição de escudo dos Gungans, os tanques de assalto blindados AT protegeram as naves de ataque do pelotão PAC e avançaram diretamente, dividindo as tropas Gungan em várias partes e sendo imediatamente derrotadas. Por outro lado, a equipe que invadiu o interior da cidade de Tei progrediu de forma relativamente tranquila. Com a cooperação da Força de Resistência Clandestina, eles invadiram o palácio. Após uma feroz batalha, a Rainha Amidala conseguiu capturar Nuti Gunhai e Huniako, que estavam completamente desprevenidos, mas também correram para o palácio ao saberem que o exército droid havia bloqueado o Salão Real, com medo de sair. Quando Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi estavam dando cobertura à equipe de pilotos para que ocupassem a pista, foram bloqueados pelo Lord Sith Darth Maul, que os perseguia. Os dois mestre e aprendiz atacaram Darth Maul, mas este era destemido, mesmo com um inimigo, não se intimidava nem um pouco. E a equipe de pilotos do planeta Naboo também conseguiu capturar um esquadrão de caças estelares N1 na pista da Força Aérea Real, que também é o último vestígio das posses do planeta Naboo. Mais de 20 caças estelares N1 voaram diretamente para a órbita externa do planeta Naboo e travaram uma intensa troca de tiros com os caças droids Abutre que escoltavam a nave da classe Luke, que servia como nave de controle de droids. O droide de navegação R2-D2 de Anakin Skywalker e da Rainha Amidala estava originalmente escondido em um caça estelar N1. Mais tarde, por acidente, ele ligou o caça e este voou em direção à nave de controle de droids. PS, tento manter o conteúdo do filme o mais conciso possível, mas ainda preciso escrever o que precisa ser explicado. Primeiro, nem todos os leitores assistiram ao filme. Segundo, se você pular diretamente para o filme, a trama ficará incompleta. Por favor, tenha paciência com este tipo de capítulo. De qualquer forma, The Clone Wars se passa apenas 3 filmes antes e depois, mas o período de tempo é de 13 anos, e não haverá muitos capítulos que se sobreponham à trama do filme. Fault Scholarship Capítulo 369, A Invasão de Naboo, fim. Mestre Qui-Gon Jinn e seu aprendiz Obi-Wan Kenobi uniram forças para combater o Lord Sith Darth Maul. Darth Maul obedeceu à última ordem de Darth Sidious, matar Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi a qualquer custo. Porque, depois de ver Sidious, ele imediatamente determinou que Qui-Gon Jinn não deveria treiná-lo, caso contrário, como Anakin Skywalker se tornaria um confidente de seu plano. Sob o treinamento de Darth Sidious, Darth Maul se torna extremamente cruel e nutre um profundo ódio pela Ordem Jedi. Sidious não é um bom professor. Ele treinou Darth Maul apenas como uma arma, do começo ao fim, e é justamente por isso que, em combate, Darth Maul se torna ainda mais letal. Ele está sedento pelo sangue dos Cavaleiros Jedi, e somente matando-os poderá aplacar a sede de sangue que o consome. Desta vez, foi diferente da batalha contra Eldra Kaitis. Desta vez, ele realmente arriscou a vida e lutou com todas as suas forças. Obi-Wan Kenobi estudou com Qui-Gon Jinn e praticou o quarto estilo de espadachim, Ataru, com foco no ataque. A cooperação entre mestre e aprendiz era impecável, e eles também trabalharam juntos para resolver inúmeras crises.
Mas agora, Darth Maul é o oponente mais poderoso que eles já viram em suas vidas. O mais perigoso é que eles não sabem que, embora Darth Maul pareça um homem imprudente, ele é na verdade extremamente astuto. Ele já havia chegado à cidade de Theed com o exército de ocupação da Federação Comercial e aguardava no palácio. Ele também havia percebido as brechas na defesa da Federação Comercial há muito tempo, mas não disse uma palavra. Porque só essa defesa cheia de brechas pode trazer sua presa até sua porta. Quanto ao que acontecerá com a Federação Comercial, sua atitude é a mesma de seu mestre, gosta de fazer o que bem entende. Ele conhece bem o terreno e a estrutura daqui, e também entende que não tem chance de vencer se enfrentar o mestre Jedi Qui-Gon Jinn e o aprendiz Jedi Obi-Wan Kenobi de frente. Existe um enorme gerador geotérmico central, a várias centenas de metros de profundidade, e o terreno é estreito e complexo. Darth Maul percebeu, no início do duelo, que Qui-Gon Jinn era um pouco mais lento que Obi-Wan Kenobi, e imediatamente elaborou sua estratégia. Darth Maul usou o terreno estreito para lutar contra Qui-Gon Jinn, impedindo-os de tirar proveito da vantagem numérica. Para piorar a situação, o quarto estilo de espadachim, no qual Qui-Gon Jinn era especialista, o Ataru, não era adequado para o combate. Lutar nesse espaço confinado tornava tudo ainda mais difícil. A batalha entre os três se estendeu até o canal de manutenção. Há 6 cercas de laser aqui. Darth Maul já conhecia bem os intervalos de abertura dessas cercas. Uma cerca de escudo separa Qui-Gon Jinn de Obi-Wan Kenobi. E o intervalo entre a abertura da cerca na próxima vez será de 1 minuto. Um brilho intenso reluziu nos olhos de Darth Maul, e ele imediatamente lançou um ataque furioso contra o indefeso Qui-Gon Jinn. Ele é mais jovem e mais forte, mais sedento de sangue e mais fácil de matar, e sua esgrima é mais adequada para este terreno estreito. Durante a batalha, ele aproveitou a oportunidade para usar o sabre de luz para se apoiar no sabre de luz verde de Qui-Gon Jinn e, em seguida, acertou Qui-Gon com uma cotovelada no rosto. O sabre de luz incandescente perfurou seu peito no momento em que Qui-Gon Jinn ficou tonto. Mestre. Não. Obi-Wan Kenobi estava furioso. Quando a barreira de laser se abriu, ele avançou e lutou desesperadamente contra Darth Maul. Mas ainda existe uma grande diferença entre a força dele e a de Darth Maul, e o sabre de luz logo foi derrubado. Darth Maul, que se considerava vitorioso, aproximou-se de Obi-Wan para saborear a emoção da vitória. Mas, por um triz, Obi-Wan Kenobi usou a força para agarrar o sabre de luz verde de Qui-Gon Jinn à distância e, violentamente, cortou Darth Maul ao meio. Darth Maul acaba de cair no túnel de centenas de metros de profundidade da usina elétrica. Ao mesmo tempo, a batalha no espaço também se inverteu. O comandante da Federação Comercial que permaneceu no espaço foi o covarde do Altai Dauphine, de quem Darth Sidious não gostava. Ele jamais cogitou a possibilidade de o planeta Naboo lançar um contra-ataque. A maior parte dos mais de 3.000 caças droides Vulture transportados na nave de controle droide classe Luke que está na superfície do planeta Naboo para apoiar operações em vários locais, reprimindo o movimento de resistência um após o outro, e menos de 200 caças permaneceram na espaçonave. E enfrentando o caça estelar N1, que pode ser considerado o mais poderoso de toda a galáxia neste estágio, 200 caças Vulture são completamente imparáveis. Mesmo assim, os caças no planeta Naboo também foram incapazes de romper as defesas da nave de controle de droides da classe Luke. Esta enorme nave espacial em forma de anel possui um escudo poderoso, sendo impossível destruí-la mesmo com o poder de fogo de mais de 20 caças estelares N1 em um esquadrão. Nesse momento, Anakin Skywalker, que foi levado ao campo de batalha por acidente pelo sistema de piloto automático, finalmente descobriu seu maior sonho na vida: pilotar uma nave espacial. Sua força é inimaginavelmente poderosa. Mesmo sem treinamento, sua capacidade de previsão permite que ele pilote uma nave espacial invencível no campo de batalha caótico, e nenhum poder de fogo consegue atingi-lo. Mesmo que esta nave de controle de droides da classe Luke seja um modelo com uma torreta instalada, a estrutura deste cargueiro não é adequada para uso comum encouraçado. Anakin Skywalker é diferente de qualquer outro no campo de batalha, e ele se entregou completamente à alegria de voar. Avista caças inimigos. Destrói-os. Avista torretas. Destrói-as. Completamente confuso, ele entrou acidentalmente pela entrada e saída da plataforma do hangar da nave de controle de droides da classe Luke. Ele disparou aleatoriamente na plataforma do hangar e, finalmente, inconscientemente,
disparou 2 torpedos de prótons na direção que lhe pareceu mais forte. Esses 2 torpedos de prótons penetraram com precisão o hangar e, em seguida, atingiram o núcleo de energia desta nave de controle de droides da classe Luke. Um tiro certeiro na alma. O núcleo de energia foi destruído. A nave de controle de droides da classe Luke sofreu uma violenta explosão e toda a nave-mãe foi finalmente reduzida a inúmeros fragmentos. O comandante da Federação Comercial, Daltai Dofine, foi morto instantaneamente. Ao mesmo tempo, no campo de batalha, Xiao Guangua comandava alegremente o exército droide da Federação Comercial em sua perseguição ao exército Gungan. É preciso reconhecer que sua habilidade de comando em campo de batalha é excepcional. Embora todas as ordens precisem ser transmitidas pela nave de controle droide, ele ainda utiliza com maestria a tática de flanquear o centro e romper a ofensiva em pinça. Aproveitando a manobrabilidade do tanque de assalto blindado AT da nave de ataque do pelotão PAC, o exército de 100.000 homens que cercava os Gungans foi dividido com apenas metade do número de droides. Em apenas uma hora, o exército Gungan sofreu mais de 20.000 baixas. No entanto, justamente quando ele estava empolgado e finalmente realizou seu sonho de galopar no campo de batalha, de repente, todos os droides ao seu redor falharam. Foi nesse momento que a nave de controle de droides da classe Luke, em órbita externa, foi destruída, assim como a nave que controlava as ações de todos os droides. Naturalmente, esses droides ficaram descontrolados e foram desligados imediatamente. Só então Xiao Guangua percebeu que algo estava errado. Chamou seus 2 guarda-costas T-850, deu meia volta e tentou fugir. Mas o exército Gungan, que havia recobrado o juízo, o cercou novamente. Começaram a limpar o campo de batalha e logo encontraram Xiao Guangua, o único ainda em combate. Dezenas de milhares de soldados Gungan perseguiram e interceptaram Xiao Guangua, e finalmente o cercaram sob uma árvore após destruírem seus 2 tanques T-850 de guarda-costas. O rosto de Xiao Guangua empalideceu, e só então ele entendeu o que Tang Xiao quis dizer quando lhe ordenou que não se juntasse à guerra e partisse imediatamente. No entanto, já era tarde demais. Diante de dezenas de milhares de olhares furiosos, Xiao Guangua ergueu as mãos. Fortescue capítulo 370, Brinquedo Novo. Quando a notícia do fim da batalha em Naboo chegou oficialmente a Coruscant, a capital da República Galáctica, Sheev Palpatine havia se tornado o novo chanceler supremo da República. Ele ergueu o comunicador no salão do Senado e disse em voz alta: "É com grande honra que anuncio a todos. A invasão da Federação Comercial ao planeta Naboo fracassou. O planeta Naboo, liderado pela Rainha Amidala, derrotou com sucesso as forças droides da Federação Comercial e trouxe a paz ao planeta." Houve aplausos estrondosos no Senado, que abafaram completamente o protesto do representante da Federação Comercial, Lodod. E Palpatine ergueu as mãos para saudar o ambiente como se tivesse resolvido sozinho a crise no planeta Naboo. Após os aplausos cessarem, ele continuou: "Visitarei o planeta Naboo pessoalmente a partir de hoje, como a primeira parada da minha carreira de orador." Houve outra salva de palmas estrondosa. "Xiao Guangua, seu idiota! Idiota! Idiota!" Tang Xiao jogou o comunicador no chão e pisou nele 2 vezes. O majestoso comandante-em-chefe do exército da Quarta Civilização foi feito prisioneiro de forma tão tola. É uma verdadeira desgraça. O mais importante é que Xiao Guangua se entregou por desobediência. Ele deveria ter cumprido a ordem de partir um dia antes e já estaria tomando chá no planeta Aurora. Após se acalmar, Tang Xiao recebeu um novo comunicador do assistente, conectou-se ao sistema de comunicação de Gross Shelby e disse: "Vá buscar Xiao Guangua. Diga a ele que, a partir de hoje, ele não é mais o comandante-em-chefe do exército." "Bem, o crime não acabou por aí, governador." Gross hesitou. "Isto é uma ordem," disse Tang Xiao friamente. Então ele se virou e foi até o hangar secreto da nave-mãe Glory, onde o infiltrador Sith estava estacionado no meio. Tang Xiao olhou para aquela nave espacial extremamente avançada e um sorriso surgiu no canto de sua boca. "Ei! Vamos até o fim, mestre. Ei! Ei! Ah! 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 Ah!" Um sorriso se transforma em riso, e um riso se transforma em loucura. A poderosa força do lado sombrio tremia no ar, e a risada aterradora durou 1 minuto inteiro. Só então Tang Xiao parou. Ele se conectou ao comunicador do Barão Elmutizemo e disse calmamente: "Daqui a 24 horas padrão, a cúpula do poder supremo da Quarta Civilização será realizada.
Quero anunciar assuntos importantes. Conforme ordenado. O infiltrador se voou até o misterioso planeta Balbenik. Da última vez que ele veio, ativou cuidadosamente o dispositivo de camuflagem, mas desta vez, Tang Xiao não fez isso. Ele simplesmente enviou seu código de identificação descuidadamente, e os defensores do planeta o deixaram ir imediatamente. A administração da mina no planeta apareceu na tela e disse respeitosamente: "Seja bem-vindo, Vossa Excelência o Diretor Supremo. Precisa de uma comitiva?" "Não, esta é uma visita não oficial, apenas continue com seu trabalho." Tang Xiao acenou com a mão casualmente. Sim. Tang Xiao percorreu todo o caminho até a ilha deserta. A entrada da antiga caverna foi selada por uma enorme pedra. A pedra possui aberturas que permitem a entrada de ar, mas é absolutamente impossível para as pessoas passarem por essas aberturas. Ele desembainhou lentamente seu sabre de luz, concentrando-se na sorte, na força incomparavelmente poderosa do lado sombrio condensada em seu sabre de luz, e então, para fora da espada. O sabre de luz carmesim cortou a rocha, deixando mais de uma dúzia de cicatrizes jorrando lava no instante. Então Tang Xiao ergueu a mão e empurrou, a força poderosa como um cavalo selvagem descontrolado atingindo a rocha com um estrondo alto. Então ele agarrou com as costas da mão e a puxou de volta para o vazio. Crash! Bom tio! A rocha de 5 metros de altura se estilhaçou no instante, e inúmeras pedras quebradas voaram para trás de Tang Xiao e se espalharam por todo o chão. Ei! Depois de matar Plagueis, seu poder realmente ficou muito mais forte. A força é fluida e viva. Isso mostra que a força do lado sombrio o reconheceu como o sucessor. Disse Darth Tenebroso. Ao mesmo tempo, também reconheceu Darth Sidious, não é? Tang Xiao disse levemente e entrou na mina escura. Ah! Então esta é a parte mais interessante de tudo. Você e Sidious estão destinados a sobreviver, apenas um. E aquele que sobreviver herdará toda a herança das trevas. Entre ele e eu, só haverá um sobrevivente. Tang Xiao caminhou todo o caminho, mas avistou seu alvo a uma curta distância. Eldra Kaitis. Nesse momento, a garota Tuile que estava encostada na parede de pedra, sentada fracamente. Tang Xiao aproximou-se e deu-lhe um leve pontapé. Não finja que está morta. Deixei comida e água suficientes, e respiradores suficientes. Você não pode morrer. Assim que as palavras foram ditas, Eldra Kaitis abriu os olhos de repente, que estavam vermelhos, e rugiu: "Vou te matar." Empunhando o sabre de luz azul, ela atacou Tang Xiao. Tang Xiao estava preparado há muito tempo, e o sabre de luz vermelho em sua mão bloqueou facilmente o ataque dela. Os dois imediatamente começaram a lutar juntos. Eldra Kaitis possuía originalmente uma força apenas ligeiramente inferior à de Darth Maul, e agora, em meio à loucura, ela se tornou ainda mais violenta. Mas Tang Xiao, que herdou metade do poder do lado sombrio, não é mais o mesmo. Ele bloqueia os ataques de Eldra com facilidade, mas não tem pressa em terminar a batalha, mantendo o controle de suas forças para lutar contra ela. Matar você. Matar você. Matar você. HH. Ei, parece que ainda te considero uma pessoa de grande valor, Eldra Kaitis. Esse é o seu único nível. Tang Xiao continuava a zombar dela, estimulando seu espírito, mesmo que ela parecesse ter perdido a cabeça. Você. Eldra atacou com seu sabre de luz, mas inesperadamente, o sabre em sua mão se apagou naquele instante. O cabo de metal da espada também se estilhaçou em pedaços e caiu no chão. Tang Xiao também guardou seu sabre de luz e olhou para ela friamente. Eldra ajoelhou-se no chão, encarando fixamente o sabre de luz despedaçado, com uma expressão atordoada. Nesse momento, o cristal Kyber do sabre de luz se desprendeu dos fragmentos, e esse cristal, originalmente azul, agora possui uma cor vermelho sangue. Parece que você deveria reprocessar esse cristal Kyber e fazer um novo sabre de luz para si mesmo, disse Tang Xiao secamente. Foi você. Foi você quem me matou. Foi você quem me trancou neste lugar cheio do poder do lado sombrio. Foi você. Eldra Kaitis avançou com um rugido, mas Tang Xiao apenas acenou com a mão casualmente e uma dor profunda consumiu instantaneamente. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.